Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Design Team, nessa nova temporada aqui do canal. E para começar o vídeo de hoje, que ele vai ser uma introdução de uma nova minissérie que vai entrar daqui a pouco, mas vai ser surpresa, eu não vou falar para vocês. Se relaciona muito à questão de perfis, de níveis, júnior, pleno e sênior. A gente sabe, e eu falo isso em algumas palestras, inclusive o que eu vou falar aqui eu já falei em algumas palestras, nós não temos como escapar do mundo corporativo. Eu sei que tem muitas empresas que estão trabalhando de forma horizontal, eliminando, sabe, os níveis, eliminando as hierarquias, ou pelo menos tentando fazer esse tipo de coisa. É um contexto difícil para se adaptar, para transformar a forma de pensar e a forma de atuação de muitos profissionais. Querendo ou não, nós já somos muito presos às questões de níveis, porque construímos e baseamos as nossas carreiras em cima disso. Júnior, não, começa lá com estágio, júnior, pleno, sênior, especialista, master, gestores, líderes, diretores, o sonho, sabe? Aquele crescimento, daquela curva. A questão que pega, e pega bastante, é como o mercado hoje ainda constrói os perfis e enxerga os perfis de júnior, pleno e sênior. Já tem um vídeo da primeira temporada aqui no canal que eu trato sobre a questão do que define mais ou menos um júnior, um pleno e um sênior, a questão da quilometragem, a questão da vivência, das experiências, das bagagens e habilidades. O que pega, na verdade, também nesse cenário, é como muitas empresas distorcem esses níveis. Temos profissionais no nível júnior que eu até brinco num contexto de uma palestra que eu dou, que eu falo que ele é um canivete suíço, daqueles mais complexos que você compra falsificado no Paraguai, por exemplo. Onde esse canivete tem que ser uma tesoura, uma lixa, uma faca, um lápis, uma lapiseira, tudo o que você imaginar esse canivete entrega. Na comparação que eu faço na palestra, eu falo sobre ferramentas, como nós, profissionais de design, somos ferramentas. E nesse caso, quando o mercado constrói o perfil de forma errada, ele pega e transforma o júnior num canivete suíço falsificado. Mas o que na verdade ele deveria ser uma ferramenta única, com uma única função. E que faça aquela função de uma maneira muito boa. E depois que ele terminar aquela etapa, ele pode ser movimentado para um próximo aprendizado, para que ele possa adquirir uma nova habilidade, um novo conhecimento, um novo tipo de entrega, uma nova experiência. Esses elementos estão muito relacionados ao nosso desenvolvimento como profissionais, com a nossa maturidade como profissionais e como as empresas vão nos enxergar. Eu convidei 7 alunos da pós-graduação de UX da PUC Campinas para a gente trocar uma ideia sobre a questão de níveis. Perguntei para eles como eles se encaixam e como eles veem essa questão de diferença entre níveis e o que eles acham que poderia ser feito para melhorar essas diferenças de mercado. Eu nunca fui muito ligado a isso de hierarquia e de grau assim, de carreira, não sei nem como chamar isso. Eu sempre quis realmente fazer e resolver problemas. Antes de ser pleno 2 no Superlógica, eu era sênior 2 em outra empresa. E para mim isso não fazia sentido. Eu tinha 22 anos sendo sênior 2, isso não existe. Eu acho que o meu papel lá, como todo designer deveria ser, eu acho que é resolver problemas e encontrar soluções. Hoje eu encaro a minha carreira como eu passando por mais projetos do que empresas em si. Eu sou muito mais ligado ao projeto que eu estou envolvido que a empresa em si. Eu acho que todo mundo tem um prazo de validade numa empresa. Até o CEO tem um prazo de validade. Todo mundo. E isso para mim tem muito mais a ver com a sua função e seu papel ali do que com o ambiente, do que com o quão satisfeito e feliz você está aquilo. Assim, diretor de arte para mim é aquele cara que dirige e trabalha nessa parte assim de direção. Para mim eu tô mais como assistente de arte lá e o como ela faz tudo, porque eu faço desde a parte de web, eu faço motion design, eu faço landing page, eu faço front-end também, trabalho um pouquinho com PHP, então eu faço tudo. Praticamente eu virei ali uma ninja, que o pessoal chama ali, de fazer um pouco de tudo. E eu tô como diretora de arte júnior, sendo que eu poderia estar desenvolvendo um trabalho com isso e eu tô fazendo outras coisas que acho que não é
relevante. Acho que essa questão do alinhamento da função tem muito a ver também com o tamanho da equipe. Muitas vezes eu já trabalhei em equipes grandes e equipes mais enxutas, e principalmente nas equipes mais enxutas tem muito esse papel do faz tudo. Então você muitas vezes se pega fazendo algumas ações, alguns projetos que você sabe que você poderia de repente entregar muito mais. Mas até pela questão da equipe enxuta, você pega algumas partes que de repente você conseguiria delegar, mas não tem tantos braços assim para você delegar. Então muitas vezes eu vejo isso, e na realidade tanto minha quanto de alguns companheiros de profissão, que muitas vezes eles pegam desde aquele início bem na estrutura da ideia, no início da ideia, e vão tocando até o final, até por faltar braço para delegar. Eu não sei, porque assim, às vezes eu acho que as empresas, ou a gente, fica muito apegado a essa questão da nomenclatura, né? E não assim do papel que a gente desempenha, né? Qual a importância sua aqui dentro desse quadro? Sim. Sim, falta um pouco assim, esse conhecimento geral entre as empresas, talvez um nivelamento nisso, um acordo geral desse nivelamento, para que o mercado fale a mesma linguagem dentro de um certo padrão. Isso facilita tanto para quem está procurando emprego ou para quem está dentro da empresa entender qual o papel que ela desempenha, né? Então eu acho que falta um pouco o olhar para fora da empresa também, né? Porque assim, talvez dentro da empresa você entenda, mas a hora que você vai procurar o emprego para outro lugar, seja outro nível. De repente você é júnior em uma, você é expert em outra, né? Um sênior em outra. Então talvez elas precisam se conversar, se entender melhor nessa questão. Eu acho assim, tem alguns fatores que eu acho que envolvem isso. Acho que depois de ter passado aí os últimos mais ou menos 10 anos gestionando uma equipe grande, eu gestionava uma equipe de 10 pessoas na América Latina, né, para 3 categorias de produtos de alimentos, né? E uma coisa que eu noto que é muito comum e ouço muito dos meus colegas, primeiro, uma clara atribuição de cargos, né, de cargos e funções. Qual que é meu papel, o que eu tenho que entregar, e ter claro isso enquanto as minhas metas, meus objetivos claramente definidos anualmente, para que isso não se torne uma chuva de desculpas no final do dia, de que não entregou porque mudou a estratégia, porque o produto, porque o projeto, porque o CEO, porque o líder do projeto, o diretor, enfim, N motivos, né? Eu acho que para a empresa conseguir capacitar as pessoas que já estão dentro, falta deixar claro a entrada. Para mim, quando você deixa claro, quando o funcionário entra na empresa, todo o processo que ele vai ter, ele fica menos ansioso e sabe exatamente o que ele precisa entregar para aquilo acontecer. Alinhamento, exatamente. Você, na entrevista, já pergunta como você vê a carreira, você tem plano de carreira aqui dentro ou não. E se o cara não perguntar, responda mesmo assim, né? Tipo, seja mais proativo nesse caso. Porque às vezes a pessoa fica 1 ano, 2, ela vê que ela não está melhorando o salário ou só está fazendo a mesma coisa, inevitavelmente ela vai encher o saco e vai buscar outra coisa, ao invés de ir lá e falar com a pessoa. Mas isso devia ser mais claro, devia ser automático. Você cumpriu isso, parabéns, agora você vai ganhar um aumento e vai para um outro nível. Tem que ser claro desde a entrada. E se não fez isso, que comece a implementar. E já faz, e seja claro para quem já está lá dentro. Ou seja, isso depende da empresa fazer isso. Sim, eu acho que é muito mais da empresa do que do funcionário. Ou de alguma regulamentação de fora mesmo. Eu acredito que falta muito, tanto os gestores quanto a área de RH, ter noção clara das soft skills e hard skills que compreende cada nível. E aí eu vou ter parâmetro para análise. Uma vez que eu tenho essa matriz, consequentemente eu vou saber se o meu profissional atende aquilo que eu preciso e se ele não atende. Eu acho que tem mais a ver com a capacitação que o líder oferece. Eu acho que quando isso parte do RH é muito complicado, porque se torna muito mais um problema financeiro do que uma questão de desenvolvimento pessoal. Eu acho que quando o desenvolvimento pessoal da equipe está alinhado com o seu líder, e de como aquela pessoa pode crescer e fazer mais
não fazer mais a quantidade, mas estar mais presente, render mais para a equipe, eu acho que é muito mais eficiente, porque eu não gosto muito da questão do plano de carreira, aquilo de você tem que ficar aqui tanto tempo, tem que ler esses livros, você tem que bater essas metas e aí você vai subir para o Sênior 17. Eu acho que tem muito mais a ver com as necessidades da empresa e como aquela pessoa pode crescer alinhada em equipes menores. Assim, eu acho que isso é mais eficiente. Como é uma carreira relativamente nova, tem muito aprendizado ainda. Muitas empresas estão trilhando esse aprendizado e tentando entender qual é essa função. Tem muitas empresas tentando implementar a cultura de design. Então, acho que está todo mundo meio que tentando aprender, tentando entender qual é essa função, e essa questão dos níveis está dentro desse aprendizado também. Então, por isso que tem às vezes é desalinhado, o que é júnior para uma é pleno para outra, que é quase sênior em outra. Então, acho que faz parte do aprendizado por ser uma carreira relativamente nova. É um desafio tremendo para nós, designers, conseguirmos assumir a responsabilidade de definir quais são as entregas, as características que realmente os níveis precisam ter. Se dependermos do mercado para isso acontecer, obviamente não vai funcionar, não vai acontecer, porque o mercado não está preparado, ou cada empresa enxerga a sua própria necessidade e os perfis que precisam ter dentro dela. Então ela constrói os níveis conforme algumas regras internas. Não está errado, longe disso. Mas deve haver um balanço de expectativa, um balanço entre o que designers júnior, pleno e sênior realmente são e podem entregar, suas capacidades, suas características, esse tipo de coisa, e corresponder isso ao que a empresa também espera, sabe? Um intercâmbio de informações. Se a gente deixa a coisa solta, obviamente sempre vamos ser reféns do que a empresa desenha e espera para esses níveis. A questão que pega é que muitas vezes esses níveis que as empresas desenham não correspondem à verdadeira realidade da qual nós, designers, precisamos nos encaixar. Há uma distorção. Muitas vezes júnior acabam fazendo funções de pleno e sênior, trabalhando muito mais do que eles realmente podem e precisam correr atrás disso, de conhecimento, de capacidade, de skills, habilidades, seja do que for, para conseguir corresponder ao que a empresa está esperando. E aí gera um problema muito sério de ansiedade, burnout, de problemas de confundir o que realmente ele é. Um pleno fica perdido entre essas duas camadas, ou talvez seja o menos perdido, se ele existir. Eu já vi muitos casos de profissionais plenos ficarem presos nesse nível durante anos porque a empresa não consegue saber tratar ou a hora certa de virar a chave para ele virar sênior. E sêniors, muitas vezes, são subestimados, são colocados de lado porque não podem colocar toda a sua capacidade de entrega do que realmente eles podem fazer. Sêniors são profissionais altamente especializados, treinados, com habilidades emocionais e habilidades técnicas equilibradas. Pelo menos é isso que seria o desenho ideal para profissionais sêniors. A questão é que com essa bagunça mercadológica, esses níveis, a criação e a geração, a formação do profissional se torna um pouco confusa. E daí acabamos tendo sêniors que não são sêniors, júniors que já não precisam ser mais júniors e plenos perdidos no meio de alguma coisa que ele não sabe o que é. Viu como que a coisa é complicada? E como que a coisa complicada depende do nosso papel como profissionais de design para ajudar a desenhar alguma coisa certa, uma coisa mais equilibrada, onde profissionais júniores estão no momento de crescimento, desenvolvimento e aprendizado, onde é muito mais focado em habilidades técnicas. Um pleno, onde já tem as habilidades técnicas, mas começa a enxergar mais habilidades comportamentais, habilidades, as soft skills e também uma visão estratégia, em tomada de decisão, em, movimentações onde ele ainda depende de ajuda, mas já consegue caminhar sozinho. E um sênior onde está completo, onde ele já tem suas habilidades técnicas consolidadas e começa já também a trazer um pouco mais de gestão de pessoas, ajudando profissionais de níveis mais baixos a se desenvolver também, se tornando referência dentro do time e com conversas de estratégia e de negócios muito mais consolidadas, onde ele pode tomar a decisão independente de um líder ou de um gestor, porque ele sabe dos riscos que compõem
essa decisão da qual ele vai tomar dentro da empresa. Então, você vê como que o desenho, ele dá para existir, mas ele vai depender da gente para conseguir fazer com que ele realmente possa funcionar. Não se esqueça, assine no canal, comente, compartilhe esse vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal Design Team.